Olá galera, professora Mariana, sou professora de Filosofia e Sociologia e antes da gente começar a nossa aula eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou no canal por conta da divulgação da Débora Landim, né? Eu já estudei muito pelos videoaulas dela e eu espero que eu possa ajudar vocês, tanto quem vai prestar vestibular, né, o Enem ou os outros vestibulares, tanto quem veio por curiosidade, né, que gosta de Filosofia e Sociologia. Então, bem-vindos, espero que gostem. Estou à disposição para tirar dúvidas, para as críticas, para os elogios, então pode deixar aí nos comentários, podem curtir o vídeo e agora vamos dar continuidade. Para quem está chegando agora, a gente já falou sobre filosofia grega, então já tem vídeos no canal, uma playlist lá sobre filosofia grega e agora a gente vai dar continuidade falando sobre filosofia medieval, filosofia que aconteceu durante a Idade Média, né? E aí a gente sai de uma filosofia grega, né, para um mundo cristão. E a filosofia medieval, ela vai estar justamente neste momento. Dentro desse período, né, a ética e a fé vão ser duas coisas que vão ser muito importantes e vão se contrapor ao pecado, né? Já que a gente está falando de uma ótica cristã, né, o pecado ele vai ser desprezado e a ética e a fé vão estar ali acima dele, né, sendo buscados a todo instante. A ética e a fé vão ser uma virtude, né? No momento histórico, para a gente contextualizar um pouquinho rapidinho, a gente tem a queda do Império Romano com uma fragmentação política muito forte. E aí, com essa fragmentação, né, o imperador Teodósio, ele acaba colocando a Igreja Católica Apostólica Romana como uma religião universal. Então ele tenta disseminar essa religião para ter uma unificação. A igreja agora ela vai ter, além do poder espiritual, também poder político dentro desse momento. Então é muito importante porque a igreja até então, ela que detinha o monopólio do saber. Então é muito importante também a gente entender isso, porque as pessoas que tinham acesso, né, à educação eram os padres, os monges. Então o clero era quem tinha esse acesso ao saber, à educação. A filosofia, então, ela vai se juntar com a religião, fazendo, então, uma filosofia cristã. Na filosofia cristã, na filosofia medieval, a gente vai ter ela dividida em duas principais escolas, que vão ser a patrística e a escolástica. Eu escolhi falar hoje só da patrística, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e aí na próxima aula a gente vai falar sobre escolástica. Então não perca que semana que vem o próximo vídeo vai ser sobre filosofia escolástica. E aí na filosofia patrística, é só a gente lembrar, esse nome patrística nos remete a padre, né? Já que a gente está falando de um universo cristão católico, patrística nos lembra de padre, né? E aí, durante esse momento, foi um momento onde os padres, né, estavam convertendo os pagãos. Então, através da evangelização. Quem é cristão e conhece, né, minimamente a Bíblia, sabe que tem uma passagem em que Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, dentro do cristianismo, né, pregar o evangelho, evangelizar é uma coisa que, enfim, foi ali instituída por Jesus, né? Então, nesse momento, né, os padres eles vão, através dessa conversão dos pagãos, através da evangelização e também de uma defesa da religião, levar aí essa religião e disseminar ela por diversos lugares. E aí, assim, é importante também a gente pensar na defesa porque há uma disputa religiosa. O cristianismo ele não é, né, a primeira religião do mundo. A gente já tinha outras religiões, como por exemplo o judaísmo, né? E aí a gente está falando mais ou menos do século V, né? Então a religião que está ali crescendo é a religião católica. E aí a patrística, né, tem essa meta de disseminar cada vez mais e defender essa religião. E agora a gente vai ver os novos dogmas, né? Eu já queria pular pro Santo Agostinho, mas a gente também vai ter novos dogmas.
Toda vez que a gente muda de período histórico, que a gente muda de fase, que a gente tem uma mudança aí na história, a gente vai ter novos pensamentos, novas reflexões, novas explicações sobre aquele momento. Então é importante a gente ter em mente, a gente saiu do mundo grego e agora a gente está na Idade Média. Tem uma mudança de sociedade, tem uma mudança de pensamento, assim como teve dos gregos socráticos para os gregos helenísticos, né? A gente também tem agora uma mudança de pensamento com a filosofia medieval. E aí os novos dogmas são dogmas cristãos, né? Como por exemplo, vou olhar aqui na minha colinha, a criação divina. Então que Deus criou o mundo, né? A criação divina, o pecado original, né? O pecado original com Adão e Eva. A gente vai ter também o juízo final, né? O valor, né? A noção de juízo final, que você tem que fazer durante a sua vida e que depois da sua vida você ainda tem, né, uma outra vida que vai ser no céu ou não. Então, todas essas dogmas, eles foram impostos, né, pela Igreja Católica. E aí isso muda e isso também afeta o pensamento da sociedade na época. E essa filosofia, ela vai tentar conciliar tanto a fé quanto a razão, através de uma filosofia cristã. E aí a gente vai para o principal expoente, né, dessa filosofia, dessa escola filosófica da patrística, que é o Agostinho de Hipona, ou conhecido também como Santo Agostinho. Eu coloquei Agostinho de Hipona porque nesse momento ele ainda não era Santo Agostinho, ele era só Agostinho. Ele vira Santo Agostinho, né, torna-se um doutor da igreja e um santo, né, canonizado tempos depois. Então, até então ele era Agostinho só. E Agostinho, ele não foi católico a vida inteira, né? Ele busca um sentido aí através da filosofia, através dos seus estudos, mas a mãe dele era cristã católica e reza pela conversão dele, mas ele não se converteu rapidamente. Ele ainda percorreu aí, estudou bastante até chegar à filosofia cristã. Ele vai se afastar do maniqueísmo em um certo momento, né? Essa divisão, essa dualidade entre o bem e o mal, em determinado momento para ele não vai mais dar conta de explicar o mundo, então o que é bom, o que é ruim, bem e mal. Ele vai se afastar dessa visão e aí a partir do momento em que ele se converte, ele vai unir, né, a sua filosofia, a sua busca, né, pelo sentido, a uma filosofia neoplatônica. A gente já viu Platão lá nos vídeos anteriores, né? E aí Platão, ele vai pegar a obra de Platão e vai adaptar a uma fé cristã, a uma fé, uma teoria próxima, né, ali a uma fé cristã. Para ele a fé, ela vai ser maior do que a razão, né? A fé, ela é algo que é revelado por Deus. E a razão, quando ela é sem fé, se você tem a razão ali sem fé, essa razão ela é vazia, ela não tem sentido. Então, para a razão ter sentido, ela precisa estar aliada, ela precisa estar conciliada com a fé. Uma frase que é muito famosa, né, que define bastante esse pensamento de Agostinho de Hipona, é crer para entender, para conhecer. Primeiro você acredita, então você acredita sobretudo em Deus, e depois você utiliza a razão para entender e para conhecer. Mas primeiro você precisa acreditar em Deus. E aí, como a gente falou que ele faz um neoplatonismo, né? O Platão, ele vai ter a dualidade, né? O dualismo platônico. Então, Agostinho vai pegar o dualismo platônico e vai fazer aí adaptar ao mundo cristão, onde ele vai colocar o mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, né? Para Platão, o mundo material é o reino dos homens. Então, aqui na Terra, a gente está no mundo sensível, a gente está no mundo material, o reino dos homens. E o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, né? Onde nossos sentidos não nos enganam, para Platão, para ele vai ser o reino dos céus.
E aí, Platão ele tem a teoria da reminiscência, né? Que a gente já esteve no mundo inteligível, esquece tudo. Quando a nossa alma entra no nosso corpo, a gente vai para o mundo sensível. E aí, quando a gente faz a reminiscência através da dialética, a gente vai relembrando daquilo que a gente viu no mundo inteligível. Para Agostinho, essa reminiscência ela vem através da conversão. Quando a gente se converte, a gente consegue chegar a esse do reino dos homens, a gente pode atingir o reino dos céus. Então a conversão ela vai ser muito importante. Agostinho também vai colocar o tempo e o espaço como criação de Deus. Então até então o tempo e o espaço, o Agostinho coloca o tempo e o espaço como um meio, o início, meio e fim. Então ele vai demarcar o início lá de Deus criou o mundo, né? O meio, a nossa vida terrena, né? Terrestre, o que a gente está vivendo, e o fim, a vida eterna. Então ele vai colocar uma temporalidade aí nesse espaço. O mal para ele, como eu falei, ele se afasta do maniqueísmo, né? Desse bem e do mal, essa dualidade entre essas duas coisas. E aí ele vai colocar depois, né, que o mal vai ser a ausência de Deus. Então, o mal só acontece quando a gente está longe, quando a gente não permite que Deus esteja, porque tudo que Deus criou é perfeito. E aí, o que foge disso, que é mal, é porque está longe de Deus. Então, a ausência de Deus vai gerar um mal. E aí, o amor verdadeiro, ele vem de Deus. Deixa eu só olhar se eu esqueci alguma coisinha. Eu acho que eu consegui falar tudo. Enfim, e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a outra escola, a escolástica, né, que também faz parte da filosofia medieval. Quem assistiu até aqui, se gostou, deixa seu like, compartilha para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e poder ajudar mais pessoas. Qualquer dúvida, crítica, elogio, sugestão, pode colocar nos comentários. E avisar vocês também que eu tô com um canal, um canal lá no IGTV, no meu Instagram, que tá o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem ir lá embaixo olhar, onde eu vou estar falando sobre filosofia e sociologia na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então a minha ideia é fazer vídeos mais leves e descontraídos. Aqui vai ficar a teoria e lá eu vou falar de uma forma mais informal sobre como isso aparece na nossa vida, né? Enfim, espero que tenham gostado. Um beijão e até a próxima.